Boa noite, queridos. Boa noite. A paz do Senhor esteja em cada vida, em cada coração nessa noite, amém? Amém. Amados, hoje é comemorado e já sancionado no Brasil, se não me engano, desde 2011, o segundo domingo de dezembro, com o Dia da Bíblia. A Bíblia é um livro maravilhoso. A Bíblia, ela tinha tudo para ser diferente do jeito que é, se não fosse a interação de Deus. A Bíblia, ela é única. Não existe outro livro no mundo que tenha o que a Bíblia tem, que mostre a vontade de Deus diretamente para o homem. A Bíblia foi escrita por mais ou menos 1.500 anos por 40 autores diferentes, durante 40 gerações diferentes. A Bíblia foi escrita por reis como Davi e Salomão, e foi escrita por pescadores como Pedro, como Tiago. A Bíblia foi escrita durante momentos de guerra. Davi escreveu praticamente seus salmos todos em momentos de guerra. Davi viveu muito sobre guerra. E em momentos de paz, como foi o caso de Salomão, que o reino foi extremamente pacífico. Inclusive a palavra Salomão vai vir de pacífico. A Bíblia foi escrita em momentos de alegria e foi escrita em momentos de extrema tristeza. A Bíblia foi escrita em lugares diversos. Alguns escreveram em prisões, como foi o caso de Paulo. Outros escreveram de dentro de uma casa. Outros escreveram de dentro de uma ilha, como foi o caso de João. Outros escreveram de dentro do próprio palácio, como foi o caso de muitos reis. A Bíblia foi extremamente perseguida. No ano 300, mais ou menos, o imperador Diocleciano de Roma decretou que o cristianismo teria que ser extinto, que as igrejas fossem destruídas e que a palavra de Deus fosse confiscada e totalmente destruída. No entanto, nós todos temos Bíblias aqui, então ele não conseguiu o que ele queria. Voltaire, renomado francês, um filósofo francês, ele disse que em 100 anos, em 1700 e pouco, ele disse que em 100 anos não existiria mais o cristianismo, não existiria mais a leitura da Bíblia. Por quê? Porque o mundo estava entrando numa era de conhecimento, e que com o conhecimento as pessoas abandonariam a palavra de Deus. Por isso, 50 anos depois que Voltaire morreu, a convenção bíblica foi lá, a sociedade bíblica foi para a casa de Voltaire, e da casa de Voltaire imprimiu diversas Bíblias de Genebra, de dentro da casa dele. Não são poucos os que batalham contra a Bíblia, e trazendo isso para a nossa realidade atual, nós temos dentro do próprio Congresso diversos deputados, dentro do próprio Senado diversos senadores, que por muitas vezes levantaram projetos de lei para tentar alterar palavras na Bíblia, para tentar impedir que a Bíblia fosse proclamada. E todos esses projetos pode e fala. Deus fala através da natureza, estamos vivendo os momentos, o que você faça, isso vai estar escrito na Bíblia e fala conosco através da Bíblia. Muitas vezes nós buscamos solução mais fácil na palavra de uma outra pessoa, no direcionamento de uma outra pessoa, quando na verdade nós precisamos procurar na Bíblia. Ela tem a resposta para tudo que nós precisamos. Na própria Bíblia, há momentos em que ela mesma declara como é feliz aquele que a lê, como é bem-aventurado. E hoje eu quero meditar apenas em Apocalipse capítulo 1, verso 3. E abram suas Bíblias, por favor. Nós vamos falar da Bíblia como um livro de tripla felicidade. Apocalipse 1, verso 3. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Felizes aqueles que guardam o que nela está escrito. Aqueles que ouvem as palavras da profecia, guardam as coisas da escritura.
versos, 3 motivos de bem-aventurança ou de felicidade que temos para com a Bíblia. E isso é gradativo. Ele fala primeiro, bem-aventurados que leem, e aí nós temos a felicidade de ler a Bíblia. Irmãos, eu sempre digo, falava antes nos estudos e hoje falo nas lives de Apocalipse, que o privilégio de ler a Bíblia, ele vai nos ser tirado um dia. Até porque, quando iniciar o reinado do Anticristo, ele não pode, por lógica, permitir que a Bíblia continue circulando. Por quê? Porque a Bíblia circulando, e uma pessoa tendo a Bíblia nas mãos, ela vai ter acesso a ler a Bíblia. E quando ela lê a Bíblia, se ela lê com o coração aberto, o Espírito Santo vai falar com ela. Eu conheço pessoas que se converteram sem precisar de um pregador, que se converteram sem precisar de um missionário, que sem precisar ir a uma igreja. Ele simplesmente recebeu um folheto, e com esse folheto em casa, ele leu o folheto, e Deus falou através daquele folheto da Bíblia com ele, e ele se converteu. Ele não precisou de todo o aspecto natural que a maioria das pessoas convertem vindo a uma igreja. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela fala, a palavra de Deus, ela é viva, ela não é um livro comum que nós lemos e deixamos na cabeceira ali, e ele nos traz apenas instrução. Não, a palavra de Deus, ela é viva, o Espírito Santo fala através dela. Mas para falar, a primeira coisa que temos que fazer é ler. Quando eu leio a palavra, eu permito a minha inteligência receber aquilo. E uma vez que a palavra está dentro de mim, e eu permito o meu coração abrir para a palavra, o Espírito Santo trabalha essa palavra, e essa palavra modifica a minha vida. Então, a primeira bem-aventurança, o primeiro motivo de felicidade que a Bíblia nos traz é a felicidade de ler. E enquanto temos tempo, devemos ler a Bíblia. Enquanto temos oportunidade, devemos ler a Bíblia. Porque pode ter certeza, quando houver o reinado do Anticristo, a primeira coisa que ele vai fazer é arrumar um meio de retirar a Bíblia. Ele vai iniciar retirando a Bíblia escrita, depois ele vai ir na internet e bloquear ela de ser baixada. E não duvidem que isso não é muito difícil. Hoje, com a tecnologia que nós temos, uma pessoa que entrar, tiver o controle da internet, ele pode entrar lá, proibir que essa palavra seja dispensada, quando você digitar a Bíblia não vem nada, e disponibilizar versões, seja de Android, seja de iOS, para que os celulares vão se atualizar, e quando atualizarem, se tiver a palavra Bíblia lá, ele retira o aplicativo. Então, falando de tecnologia, eu que conheço bem de tecnologia, não é difícil de tirar. Talvez seja mais difícil tirar essa Bíblia escrita que você tem, está com ela em casa, porque alguém vai ter que ir lá e tomar de você essa Bíblia, do que a Bíblia que você tem hoje no celular. E a nossa tendência natural é cada vez mais nós termos Bíblia em celular. E eu não sou contra você ler a Bíblia no celular, eu acho que facilita muito. Eu tenho várias Bíblias no celular. Eu gosto de andar com a minha Bíblia escrita, mas eu tenho várias Bíblias no celular. Às vezes eu estou no trabalho, quero acessar uma coisa, eu tenho ali o acesso rápido ali. Mas, pode ter certeza, a primeira providência que o Anticristo vai fazer vai ser retirar a Bíblia de circulação. Por quê? Porque ele retirando, ele impede a leitura. Ele já bloqueia um pouco mais. A próxima vai ser retirar a física mesmo. E aí, dessa forma, vai dar um pouco mais de trabalho, porque ele vai ter que banir, vai ter que colocar a Bíblia como um livro negro, que já aconteceram anos que foi assim, e há países como a China, por exemplo, hoje não mais, mas há algum tempo atrás, a China, se você fosse pego com uma Bíblia, você era morto. Hoje não é permitido você andar com a Bíblia na rua, mas você pode ter a Bíblia em casa, em alguns lugares da China. Mas há países que ainda há essa pressão. Então vamos se retirar. Então, a primeira bem-aventurança que a Bíblia fala é sobre lê-la. E há 3 tipos de leitores. Há aquele que lê a Bíblia sem muito interesse e simplesmente para cumprir tabela. Eu conheci várias pessoas assim, pessoas que deixam o Salmo 91 aberto, uma Bíblia muito bonita, grande, cara,
Eu conheci uma casa que a Bíblia tinha filetes de ouro contornando ela. Era uma Bíblia caríssima. E ela ficava aberta no Salmo 91 e chegava a dar poeira em cima do Salmo 91. E se você perguntasse a pessoa, ela sabia o Salmo 91 de cor, mas era o único salmo que ela sabia de cor, porque ele só ficava aberto no Salmo 91. Então há pessoas que leem a Bíblia desse jeito, como se fosse um amuleto, como se eu pegasse aquele papel e aquele papel de alguma forma me abençoasse. E essa não é a maneira certa de ler a Bíblia e não é a forma que Deus quer. Existe aquele que lê a Bíblia com frequência, mas não entende nada. Ou seja, ele lê por obrigação. Eu leio porque o pastor mandou. Eu leio porque eu acho que se eu não ler 3 capítulos por dia, Deus vai descer um raio na minha cabeça. Eu leio porque eu acho que eu tenho que cumprir meu papel de cristão. Mas se eu ler e não entender, há algo errado. Eu tenho que buscar entendimento. E aí nós temos a terceira classe de leitores, que é a classe que Deus quer, que é aquele que lê, busca e entende o que está lendo. Quando eu leio algo, biblicamente falando, e não compreendo, eu tenho a obrigação de perguntar a alguém que entende para me explicar. Ninguém nasce sabendo, mas existem trechos da Bíblia, existem partes da Bíblia que são de muito fácil compreensão. Às vezes eu não entendo porque eu estou lendo um texto do Antigo Testamento, em que você tinha que ter um pré-conhecimento da cultura, em que você tinha que ter um pré-conhecimento de como funcionava naquela época. Aí é mais difícil de se compreender. Às vezes eu estou lendo um texto escatológico, um texto que lida com o Apocalipse, que lida com a segunda metade de Daniel, que lida com o texto de Zacarias, alguns pedaços de Isaías. São textos que falam do futuro, que falam de como vai acontecer coisas que aqueles profetas profetizaram milhares de anos atrás. Então são textos um pouco mais difíceis mesmo. Você precisa ter alguém que já tenha um pré-conhecimento, já tenha um estudo maior para interpretar aquilo para você. Mas existem textos na Bíblia que são fáceis de serem interpretados. Existem muitos salmos que são muito fáceis de serem digeridos. O Novo Testamento, grande parte dele é fácil de ser trabalhada. Então, quando eu tenho dificuldade de entender, o correto é começar lendo as partes que são mais fáceis. Começar por os 4 evangelhos, depois eu passo pelo livro de Atos, aí eu caminho pelas cartas paulinas, depois as cartas gerais. Então, assim, conforme eu vou lendo, eu vou me amadurecendo. E ter sempre do lado um papel para você anotar as dúvidas, para você perguntar a um irmão mais maduro na fé, para você perguntar a um pastor, ou para você ter tempo de pesquisar. Quando eu leio dessa forma, eu avanço do que seria a leitura e passo para a compreensão. Mas o texto fala: bem-aventurados os que leem a palavra. A segunda bem-aventurança que tem nesse texto, segundo motivo de felicidade, é: bem-aventurados os que ouvem essa palavra. Ouvir a palavra é essencial. Quando eu leio, eu conheço o que está escrito. Quando eu ouço a palavra, eu, além de ouvir o que está escrito, eu ouço a interpretação de outro, e isso facilita o que eu li. Quando eu ouço, eu permito que mais de um dos sentidos seja atiçado. Eu estou vendo a pessoa falando, estou ouvindo a pessoa falando. Quando eu ouço, eu gravo aquilo dentro de mim e permito que a palavra faça seu trabalho. Existe uma forma boa de se ouvir a palavra. Numa das igrejas que eu pastoreei, nós fizemos um trabalho grande com a Bíblia falada. Não sei se vocês conheceram ela aqui. Ela é um CD com a Bíblia toda em CD. E aí ela era muito utilizada, porque às vezes você estava dirigindo o carro e ali o CD lendo e falando os textos bíblicos. Ele lia a Bíblia toda. Você colocava ali no livro que você queria e ele lia. E tinha uma voz, não era de Cid Moreira não, mas era uma voz bonita também, que ficava lendo a Bíblia e você ia ouvindo aquilo. E ouvir a palavra facilitava você compreender ou despertar em você uma série de coisas que precisavam ser despertadas. Quando se fala de ouvir, é necessário alguém que fale. Paulo vai dizer: como ouvirão se não há quem pregue? Ou seja, para ouvir é necessário que haja quem pregue.
E se há alguém que prega, esse que está pregando direcionado por Deus, está pregando de forma que ele esmiuça, facilita mais a compreensão. Então, bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve, porque aquele que ouve, ele facilita ainda mais a leitura. Se ele leu, ele gravou. Se ele ouviu uma explicação dessa gravação que ele já tem na sua mente. Então, é muito mais fácil dele colocar em prática, é muito mais fácil dele seguir. Existem dois tipos de ouvintes. Existe aquele que ouve de forma desinteressada, ele ouve e aquilo passa, ou ele capta somente o que é de interesse particular dele, ou seja, quando a palavra está falando sobre bênção, eu capto rapidamente, porque eu quero a bênção. Quando a palavra está falando sobre a questão dos meus direitos, eu pego rapidamente, porque eu quero os meus direitos, eu quero ganhar, eu quero prosperar, eu quero crescer. Mas quando a palavra fala sobre os meus deveres, quando a palavra fala sobre as coisas que eu preciso mudar, quando a palavra fala sobre coisas em que eu preciso ser transformado, muitas vezes eu dou um passo atrás, tampo os meus ouvidos e faço de uma pessoa ignorante, faço de uma pessoa que não tem interesse por aquela parte, e passo batido. E existe aquele ouvinte que é o ouvinte audaz, aquele ouvinte que é o ouvinte interessado, aquele ouvinte que é o ouvinte que dá tempo para processar aquela palavra. Esse é o ouvinte que Deus quer. Jesus, certa vez, estava na casa de Marta e Maria, e Jesus estava falando a palavra. Maria se sentou e começou a ouvir a palavra que Jesus falava. E Marta não, Marta estava lá dentro e preparava e arrumava a casa e fazia um bolo e fazia aquilo. E na sua cabeça ela estava agradando Jesus naquela tarefa que ela estava fazendo. Mas Jesus estava muito mais agradado daquele que estava sentado ouvindo a palavra do que dela que estava só trabalhando. Existe um momento de se trabalhar, existe um momento de se movimentar, existe um momento de se sentar e ouvir a palavra. Quando eu separo meu tempo para Deus, eu não posso permitir que nada roube esse tempo. Quando eu separo o meu tempo para ouvir a Deus, ouvir a palavra de Deus, eu não posso permitir que pensamentos venham. Às vezes eu venho para a igreja para ouvir a palavra de Deus e meu pensamento está no jogo do cruzeiro, o meu pensamento está lá na panela de pressão, o meu pensamento está lá no carro que está quebrado, o meu pensamento está lá na escola, está lá no trabalho, o meu pensamento está longe. Mas eu estou aqui de corpo presente, mas a minha mente não está. Então eu sou um ouvinte desinteressado. A palavra vai chegar, a palavra vai entrar, porque você tem ouvidos, então ela vai entrar. Só que ela vai passar de um ouvido, sair pelo outro e ir embora. Ela não vai ficar ali dentro, guardada. Mas quando eu me interesso, quando eu reservo o meu tempo para Deus, eu progrido, eu desenvolvo. Eu não sei, mas provavelmente você já teve a oportunidade de conversar com um amigo ou com alguém e perceber que essa pessoa não está dando a mínima para o que você está falando. E você está falando com essa pessoa, olhando para ela, e você percebe que o olhar dela está vago, o olhar dela está longe. Já aconteceu comigo de estar conversando com alguém e chegar ao ponto de eu parar e falar assim: e aí, você entendeu? E a pessoa faz assim: não, me perdoa, repete o que você falou aí, eu estava pensando em outra coisa. Todo mundo acho que já passou por isso. Quando eu permito ouvir a palavra de Deus, mas não permito que ela trabalhe no meu coração, é como se fosse dessa forma. É como se o próprio Deus estivesse diante de mim, falando comigo, e eu estivesse preocupado com as minhas mesquinharias, eu estivesse preocupado com a minha vida apenas, eu estivesse preocupado com os meus negócios, preocupado com o meu estudo, preocupado com a minha pessoa, e não interessado no que é a palavra de Deus. Então, bem-aventurado é aquele que ouve e permite que o que ele está ouvindo, ele tenha interesse para que aquilo seja trabalhado na sua vida. E o terceiro ponto, a terceira razão de felicidade que a Bíblia nos traz, é aquele que tem a felicidade de guardar a palavra de Deus. Bem-aventurado aqueles que guardam. Guardar aqui está diretamente ligado à questão de praticar aquilo que eu ouvi e aquilo que eu li. Tiago, capítulo 1, verso 22, vai dizer assim: tornem-se, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes,
que enganam a si mesmos. Uma vez que eu li a palavra, eu tenho uma compreensão intelectual dela. Uma vez que eu ouvi a palavra e permiti que ela trabalhasse o meu coração, eu ouvi a explicação, entendi agora. Eu me torno agora responsável por guardá-la. Eu me torno responsável por praticá-la. Praticar a palavra é a última fase dentro do que seria receber a bem-aventurança da palavra. Praticar a palavra é a última fase para provar que realmente você leu e que realmente você ouviu e compreendeu. Praticar a palavra é o efeito final que Deus quer quando Ele escreveu a sua palavra. Porque se Deus quisesse que a palavra fosse só escrita para ficar em cima de uma mesa aberta num salmo, se Ele quisesse que a palavra fosse escrita somente para a gente ter uma caixinha de promessas e puxar dali de dentro um papelzinho e ler aquele papelzinho e aquele verso, o seu verso do meu dia, e eu não ter mais relacionamento com Deus além daquilo, se Ele tivesse feito a palavra para que eu pudesse lê-la como um livro qualquer, um romance, um livro de ficção, em que eu lesse, achasse interessante, mas dobrasse e colocasse ali e pronto. Deus não tinha feito uma palavra que é viva e eficaz, uma palavra que cumpre o seu propósito. Não, Ele teria feito um livro comum, como muitos bons livros foram escritos. E existem excelentes livros de bons autores, mesmo na nossa época, mas nenhum deles substitui a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela fala diferente comigo a cada dia. Se eu estiver triste e ler a palavra, ela me alegra. Se eu estiver alegre e ler a palavra, ela trabalha essa alegria para que ela produza fruto. Se eu estiver angustiado com alguma coisa e ler a palavra, ela me tranquiliza. Se eu estiver tranquilizado e ler a palavra, ela trabalha isso em mim para que eu tome a decisão certa. Então a palavra, ela sempre está movimentando, ela sempre está agindo. Por quê? Porque Jesus se manifesta através da palavra. Jesus é a própria palavra. A Bíblia diz que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, se referindo a Jesus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra do início de tudo, em que Deus dizia, haja luz, era Jesus que estava ali junto, construindo, criando as coisas. E João vai dizer que tudo foi criado por Ele, e nada do que existe sem Ele foi feito. E Hebreus vai dizer que antigamente, tendo Deus falado através dos profetas e através dos seus servos, Ele se manifestou hoje através da sua palavra em Cristo. Então, quando eu realmente leio a palavra, quando eu realmente ouço a palavra, quando eu permito que a palavra de Deus habite em mim, que é Cristo, e essa palavra se torne viva, ela vai gerar fruto. Porque o fruto virá através de eu guardar a palavra, virá através de eu praticar a palavra. E se eu leio, entendo, eu ouço e compreendo, e ainda assim eu não pratico, eu me torno pecador duas vezes. Porque a Bíblia vai dizer que aquele que sabe fazer o que é certo, e mesmo assim não faz, comete pecado. Ou seja, eu cometo um pecado chamado pecado de omissão. Eu sei o que devo fazer, eu sei como devo fazer, eu sei quando devo fazer, mas não faço. Não faço porque não quero. E aí, esse não vai ter o que responder perante Deus. Talvez um índio que nunca ouviu a palavra, nunca teve acesso, ele tenha o que falar, ele tem que virar e falar assim, não, mas eu nunca ouvi isso. Por mais que Deus colocou a lei no coração do homem, todo mundo nasce sabendo que roubar é errado, sabendo que matar é errado, mas ele não tinha profundidade bíblica e ninguém nunca falou a ele. Mas uma pessoa que leu, uma pessoa que ouviu, uma pessoa que recebeu compreensão e ainda assim optou por não querer a palavra, ele não tem o que falar diante de Deus. Ele vai chegar e não vai ter o que apresentar, mesmo sabendo que ele deveria guardar a palavra. Por fim, queridos, o que a Bíblia é para você? O que ela significa para você? Eu estava assistindo um documentário ontem da BBC, falando sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia em si,
e como foi sangrenta a história da Bíblia até chegar em nós. Desde os imperadores romanos que chegavam a pegar aquelas pessoas que eram nobres e que estavam lendo a Bíblia e tomar todas as propriedades para que ele não lesse mais, a chegar naqueles que eram trabalhadores e prendê-los, desde estes até chegando, passando por todas as eras, passando pelas primeiras impressões e traduções da Bíblia, em que a igreja da época, a igreja católica na época, ela queria só a Bíblia em latim. Então os que começaram a traduzir a Bíblia para o inglês foram mortos, os que começaram a traduzir a Bíblia para o inglês foram mortos, e eles foram mostrando cada ano, e cada pessoa que começou a traduzir a Bíblia e depois foi encontrado e foi morto, até a Bíblia chegar a ser traduzida e chegar à nossa mão como chegou hoje. Muitas pessoas tiveram que morrer para que a palavra de Deus continuasse. E a verdade é que essas pessoas, elas criam tanto na palavra de Deus, que elas entregaram suas próprias vidas para que a Bíblia continuasse sendo falada, para que a palavra de Deus continuasse, para que o rio da graça de Deus alcançasse outras vidas depois deles. O pastor Rick Warren conta uma história de um canibal de uma das ilhas dos mares do sul que havia se convertido. E esse canibal havia se convertido realmente, e ele era um homem transformado. E certa vez ele estava sentado diante de um caldeirão em que ele estava cozinhando um frango, e ali ele mexia naquele frango dele, um caldeirão grande, com os frangos ali dentro. Aí chegou um antropólogo, um homem muito estudado, que viajava também, e aí ele chegou e encontrou o canibal ali sentado, mexendo o frango, e na outra mão segurando uma Bíblia e lendo. E aí aquele antropólogo olhou para ele e falou assim: você não sabia que esse livro já é um livro ultrapassado? Que os homens brancos como nós que estudaram, já renegamos esse livro? Que esse livro não tem nada para te interessar, é só uma perda de tempo. E aquele canibal olhou para ele de cima a baixo assim, eu acho que na cabeça dele ainda fez assim, sabe? Olhou de cima a baixo e aí ele falou assim: Senhor, sabe o que esse livro faz? Esse livro é a única razão em que eu tenho frango na panela e não você na panela. Por quê? Porque eu li esse livro, e esse livro me transformou até o meu apetite. Meu apetite deixou de ser humano, meu apetite passou a ser agora um animal como todos os outros. Por quê? Porque uma vez que a Bíblia foi lida, foi ouvida e foi guardada no coração, ela transforma. Ela transforma a pessoa de dentro para fora. É uma transformação que não dá para ser imitada. É uma transformação que não dá para ser fingida. Aquela pessoa que vivia na sarjeta, aquela pessoa que vivia no submundo do pecado, aquela pessoa que vivia caída, você olha para ela agora e ela tem um brilho diferente. Você olha para ela e ela parece outra pessoa. Você olha para ela e fala assim: poxa vida, essa pessoa não é aquele bêbado que eu conheci, esse não é aquele drogado que eu conheci. Ontem eu recebi um panfleto falando sobre a Cristolândia e mostrando uma senhora que era chamada a bruxa da Cracolândia. E a foto dela é uma foto tenebrosa. Ela é uma senhora negra com cabelo bem enroladinho assim, mas estava todo crespo, todo enrugado, e aquela cara, ela transbordava o mal no olhar. E depois mostra a foto dela hoje, convertida, uma senhora bonita, uma senhora com cabelo arrumado, uma senhora assim limpa, uma senhora já está até mais gorda, ela era tipo um palitinho, assim. E você olha e fala: não é a mesma pessoa, não tem sentido, não tem nem feição, não dá nem você comparar um rosto com o outro e falar assim: não, mudou, não tem nem feição. Por quê? Porque a palavra de Deus, quando ela encontra um terreno fértil no coração do homem, ela nasce, e ela transforma, e ela produz fruto. E esse fruto, ele permanece. E esse fruto, ele transforma o exterior e faz com que o homem não seja mais o mesmo, mas seja uma pessoa que agora tem um certificado de filho de Deus, que agora tem um certificado de faço parte da família de Deus. Eu era da família do diabo, mas agora faço parte da família de Deus. A Bíblia tem esse poder, e só ela tem esse poder através de Cristo que transforma a nossa vida. Amém? Curva sua cabeça. Pediu o Marcos para ir lá chamar a igrejazinha, só. Querido Deus e amado Pai, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é bom o tempo
todo conosco, e o tempo todo isso é bom. E mesmo naqueles momentos em que às vezes nós não compreendemos a sua bondade, mesmo naqueles momentos de aflição e desespero, nós sabemos que tu estás conosco ali, porque o Senhor mesmo prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Senhor, a tua palavra, que é o Senhor mesmo que fala através dela conosco, ela merece lugar de destaque na nossa vida, não apenas hoje no dia da Bíblia, mas em todos os dias, porque através da tua palavra nós conhecemos a sua vontade. Através da sua palavra, Senhor, nós podemos ser transformados dia a dia. Através da sua palavra nós podemos, ó Deus, nos parecer mais com o Senhor Jesus a cada momento. Então que tu venhas agora, que tu continue falando conosco, que tu continues manifestando do seu poder e da sua graça, e que nós possamos a cada momento ser transformados de glória em glória, e a cada momento o Senhor possa fazer com que possamos obedecê-lo mais, que possamos estar mais no centro da tua vontade, e uma vez, Senhor, estando no centro da tua vontade, possamos cumprir, Senhor, tudo que tens para nós, que tu possas fazer com que nós dediquemos tempo, Senhor, ao nosso relacionamento contigo, através da oração, principalmente através da leitura da tua palavra. Muito obrigado por tudo, Senhor. Continua conosco nas apresentações que virão agora, e que teu nome continue sendo glorificado, no nome do Senhor Jesus. Amém.